Bom dia, com esse sol raiando bem bonitinho na janela do quarto da minha mãe, porque a iluminação do quarto dela é melhor do que a minha. Hoje eu queria falar de um assunto muito especial pra mim, que são as amizades. E eu quero tocar nesse assunto porque as amizades, nossos amigos, eles são as pessoas que a gente vai colecionando ao longo da vida e trazendo mais pra perto, sabe? Seja uma pessoa que você conheceu no trabalho, uma pessoa que você conheceu na faculdade, no seu ensino médio, por que não? E eu sinto que a gente tá num momento de muito... Como eu posso dizer isso? De muita desconexão com as nossas amizades. Em parte porque nossa vida é um pouco corrida e acaba que a gente só tem tempo para os nossos amigos de final de semana. Isso se você tem folga aos finais de semana, né? Eu lembro de uma época onde eu trabalhava em uma escala chamada 12/36, para quem não sabe, dia sim, dia não. E era muito complicado encontrar os meus amigos fora do círculo social do trabalho e da faculdade, porque você acaba não tendo tempo, né? Porque quando você está em casa, é dia útil. E dia útil as pessoas que não são dessa escala estão trabalhando. Ou seja, quando eu estava em casa de folga, os meus amigos estavam trabalhando. E é muito complicado isso porque você acaba ficando sozinho, sabe? Em alguns momentos. Mas enfim, eu falo isso de que a gente tem uma desconexão com as pessoas, com os nossos amigos, porque... Por exemplo, eu vejo pessoas até mesmo no meu círculo social, e isso não é um ataque, não é uma indireta, mas pessoas que demoram dias e dias pra te responder, e eu não acho que isso seja um indicativo de que essas pessoas não se importam com você, mas o nosso cotidiano faz com que as coisas sejam tão corridas, tá todo mundo tão ocupado em viver a própria vida, que acaba que, sei lá, depois a gente responde, aí quando eu vejo já passou uma semana. E... eu entendo isso, eu sou uma pessoa que também faz isso, embora eu tenha minha meia-culpa. Eu acho que no final das contas, tá todo mundo tentando sobreviver. Só que é muito importante que a gente tenha nos nossos objetivos pessoais a ideia de valorizar mesmo as pessoas que importam pra gente, sabe? Eu comecei a refletir sobre isso depois de uma sessão de terapia e eu comecei a perceber que sem os meus amigos eu não sou nada. Nada. Tudo que eu sou é baseado nas coisas que eu já vivenciei com eles, que eles me falaram, nas nossas trocas. E é muito importante essa constatação porque você percebe que o ser humano sozinho, ele simplesmente só existe, sabe? E pra mim... tem sido latente esse sentimento de perceber o valor das minhas amizades. Antigamente eu costumava categorizar as minhas amizades. Eu tenho esse amigo aqui que eu costumo sair. Eu tenho esse amigo aqui que eu costumo viajar. Eu tenho aquele amigo que eu vou pra casa dele quando eu não tô muito bem. Eu tenho esse amigo aqui que a gente come junto porque comer e jogar conversa fora com ele é uma delicinha. Só que eu tô tentando fazer um esforço de trazer as pessoas que realmente importam pra mim para além dessas caixinhas, sabe? Porque, claro, existem aqueles amigos que só funcionam no ambiente de balada. Isso é fato. Mas isso não diminui a importância deles na nossa vida. E eu acho que precisa haver um esforço da nossa parte de trazer essas pessoas para perto. Lógico, precisa haver um esforço da outra parte também de querer estar perto além desses momentos. Mas é muito importante que a gente tente valorizar as pessoas, sabe? Eu frequentemente penso na morte. E não porque eu seja uma pessoa com tendências depressivas, mas, inclusive, eu já falei isso pra muitas pessoas, eu nunca vivenciei a morte de fato, por perto, assim. Todas as pessoas que faleceram ao longo da minha vida eram pessoas que não estavam mais próximas a mim, mas fizeram parte da minha vida em algum momento, mas não estavam mais próximas a mim. E eu fico um pouco apreensivo quando eu paro pra pensar, e se tal fulano falecesse hoje, fizesse a passagem hoje, e eu não tivesse nem vivido metade do que a gente poderia viver, sabe, juntos, e isso me deixa um pouco incomodado, sabe? Eu sei que é um assunto meio delulu, mas
Eu gosto de pensar que a gente precisa valorizar o artista em vida. A gente precisa valorizar os nossos amigos enquanto eles estão vivos. Encontrar as pessoas, chamar as pessoas para sair, chamar as pessoas para um almoço diferenciado, conversar, jogar conversa fora, compartilhar aquela conquista, sabe? Porque no final das contas, a gente tá aqui para isso, para se relacionar, para se conectar com as pessoas. Eu acho que no final das contas, se não fossem meus amigos, metade das coisas que eu tenho não teriam graça de compartilhar, sabe? De ter, de possuir. Por exemplo, consegui uma promoção. Poxa, mas com quem que eu vou falar, sabe? Se eu não tenho meus amigos. E esse movimento ele é muito importante. Principalmente se você, como eu, já foi aquela pessoa que, quando começa a namorar, se afasta um pouco dos amigos. Eu acho que esse é um dos maiores erros e um dos erros mais comuns que a gente tem ao longo da nossa vida, porque o ser humano, ele tem a tendência do hiperfocar em alguma coisa, né? Então, quando você tá num relacionamento, você percebe que aquela pessoa ali se torna seu cerne, pelo menos momentaneamente. E aí você quer, porque quer ficar sempre perto daquela pessoa e tudo mais, e você acaba esquecendo de todos os outros que rondam ela. E esse é um hábito, porque esse é um hábito. Esse é um hábito que eu coloquei na minha cabeça que no meu próximo relacionamento isso não vai acontecer. Eu não vou trocar ninguém pelos meus amigos, ninguém. Porque todas as vezes que eu precisei, quem estava lá não era namorado, não era ficante, não era conversante, eram os meus amigos. E é muito importante a gente colocar isso na nossa cabeça, sabe? Trazer essa importância dessas pessoas. Quantas das vezes eu já não comecei a me envolver com alguém e eu me afastava um pouquinho dos meus amigos e quando eu voltava com o rabinho entre as pernas porque não tinha dado certo, eu precisava de apoio, eu precisava de um acalento, de um abraço amigo, de um ombro amigo. E é muito constrangedor, pra ser bem sincero, quando isso acontece. Você ter que voltar com o rabinho entre as pernas. E eu não acho que a vida tem que ser assim, sabe? A gente precisa dar importância pras pessoas a todo momento. Porque amanhã ou depois fulano pode não estar mais aqui. E como vai ser, sabe? Eu tô fazendo muito esse movimento de enxergar a importância das pessoas em vida. De olhar pra elas e falar, nossa, tal pessoa é importante. Mas por que tal pessoa é importante? Porque tal pessoa fez isso. E isso reverberou em mim. Eu comecei a... Inclusive, eu acho que isso pode ser até pauta para um outro vídeo. Eu comecei a escrever momentos do meu mês. Não um diário, mas quase um memorando dos meses. E isso começou no final do ano passado. Eu tenho uma tendência a tirar foto de tudo, e eu comecei a resgatar todas as imagens, todas as coisas que eu fiz ao longo dos meses de 2025, e fui registrando nesse caderno. E os momentos mais felizes, eu estava com pessoas ao meu redor, sabe, meus amigos. E isso me trouxe em mente que a nossa vida passa assim, ó, e a gente acaba não percebendo a valorização do tempo, o tempo de qualidade que você passa com alguém que é importante pra você, sabe? Ontem eu combinei com uma amiga de ir pra um parque aqui da cidade e ficar um tempo com ela, assim, sabe? Só que ameaçou a chover e aí acontece que miou o rolê, né? Aí falei pra ela, vamos tentar hoje. Hoje é um domingo. Ela falou, amigo, eu vou trabalhar, que não sei o que. Tudo bem. Mas deu aquele sentimentozinho de decepção, sabe? De poxa, eu poderia ter ido encontrar aquela pessoa. E esse é um sentimento que eu não tinha um tempo atrás. É um sentimento que fala, tá bom, deu pra encontrar hoje, amanhã eu encontro, não tem problema. E é muito importante, muito interessante que isso tenha acontecido comigo, porque isso demonstra uma certa maturidade nas minhas relações, sabe? E eu vou tentar encontrar alguns vídeos, alguns momentos que eu tenho com os meus amigos e colocar nesse vídeo, porque eu acho interessante ilustrar, sabe, a relação das pessoas. E, enfim, esse tema é um tema que eu gosto muito, porque é muito latente a meu eu. E se eu pudesse, eu, sei lá, compraria vários hectares assim e colocaria todos os meus amigos como meus vizinhos, construiria uma casinha pra todo mundo, porque eu gosto tanto de estar perto dessas pessoas, sabe?
E quando alguma dessas pessoas elas se afastam de mim, eu sinto muito, mas muito mesmo. E eu digo se afastar não no sentido de rompeu a amizade, porque eu sou uma pessoa que aceita bem o encerramento das coisas. Mas eu falo se afastar no sentido tipo assim, eu tô tão ocupado, essa semana não vai rolar porque eu tô precisando fazer tal coisa, e aí deixa pra depois. E esse afastamento que o cotidiano ele nos traz, isso mexe muito comigo. Porque eu entendo que as pessoas elas têm a rotina delas, a vida delas, só que se a gente não tiver um esforço pessoal para encontrar as pessoas que a gente gosta, para se fazer presente, no final das contas a gente acaba ficando sozinho, porque tá todo mundo ocupadíssimo, sabe? Eu vivo numa cidade onde todo mundo tem pressa. Eu vivo numa cidade que é considerada a terceira maior cidade do estado. Então todo mundo tem pressa, sabe? E é importante que a gente faça esse esforço contrário de olhar e falar, olha, não, vamos encontrar as pessoas que a gente gosta. Mas dá preguiça. Beleza, eu também sou uma pessoa caseira. Vamos fazer rolê caseiro, sabe? Inclusive, uma das coisas que eu comecei a perceber é que eu sou uma pessoa apaixonada por rolezinho de apartamento. Você encontrar com seus amigos num apartamentozinho, ficar bebendozinho, comer uma pizzazinha e ficar assistindo clipe de diva pop. Nossa, é uma coisa que eu gosto muito. Nossa senhora. Enfim. E é isso. Eu não vou me demorar muito nesse vídeo, porque eu acho que é um assunto importante, mas é um assunto que todo mundo já falou, né? Quem sou eu pra repetir? É isso. Beijo!